Mateus capítulo 26, versos 40 e 41, está escrito assim: E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem relata o momento que precedeu a morte de Cristo, o momento em que ele foi orar no Getsêmani. A Bíblia nos conta que Jesus levou 3 discípulos com ele, e um deles era Pedro. Jesus estava aflito, pois, mesmo sendo filho de Deus, a sua condição humana temia o que estava por vir, pois ele experimentaria o cálice da ira de Deus. Então ele pede para seus discípulos ficarem ali e orarem por ele. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Porém, quando Jesus vai repreendê-los pela atitude, ele dirige a palavra primeiramente a Pedro. Você já parou para pensar o porquê disso? Pedro era uma pessoa fervorosa, muito impulsivo, sempre se declarando a Jesus e jurando que estaria sempre ao lado dele. Talvez por isso a indignação com Pedro, pois Jesus contava com ele. E mesmo sabendo que Pedro o negaria, Jesus também sabia que Pedro havia sido escolhido pelo Senhor para pregar o Evangelho. E também sabia do potencial que Pedro tinha quando estivesse sendo usado por Deus. Nós sempre usamos a frase, Deus não precisa da gente, numa tentativa de mostrar o quão poderoso e suficiente Ele é. Mas muitas vezes essa frase apenas revela o quão negligentes nós somos em relação às responsabilidades que Deus nos deixou. Deus não precisava ter feito nada do que Ele fez, nem ao menos precisava ter criado o mundo, porém Ele quis fazer assim. Entende que o precisar é uma condição nossa e o querer é uma condição dele? Deus não precisa que você o adore, que você revele a glória dele ou que você ame o seu próximo, mas Ele quer que você faça isso. É a vontade do Senhor. Então podemos parar de repetir que Deus não precisa de nós e devemos começar a agir de acordo com a vontade dele, pois Ele nos escolheu para cumprir os seus propósitos aqui na terra. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado por sua palavra. Nós pedimos perdão por sempre atribuir ao Senhor uma responsabilidade que é nossa. Somos negligentes e perversos, a ponto de usarmos a sua própria palavra conforme nos convém. Nos encha com sua compaixão e com o seu amor pelas pessoas, a ponto de não adiarmos mais a pregação do seu evangelho a todos que necessitam ouvi-lo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você sabia que as mensagens Minuto com Deus também foram lançadas em formato de livro? Uma mensagem para cada dia do ano. Acesse www.upbooks.com.br/Minuto com Deus e adquira o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.